Nesse vídeo eu queria falar a história de um dos homens da Bíblia que dificilmente você escuta falar sobre ele. É um homem chamado Jefité, que a Bíblia ela diz sobre ele que ele era um valente guerreiro. No capítulo 11 do livro de Juízes ao capítulo 12 vai contar a história desse jovem. Um homem que era filho de uma prostituta, ele era filho de Gileade, e o pai dele criou ele, né? Só que o pai dele tinha uma outra mulher, ele era casado. E ele teve irmãos daquela mulher. Só que por ele ser filho de uma prostituta, os irmãos dele expulsaram ele. Falaram: você não vai ser herdeiro aqui das coisas do nosso pai. Pode arrumar suas coisas e ir embora. Porque ele era filho de uma prostituta, mas ele tinha direito a herança que era do pai dele. E ele era filho de Gileade, mas os outros filhos de Gileade expulsaram ele por ele ser filho de uma prostituta. Então Jefité, ele foi embora e foi viver longe da casa do seu pai. Mas o povo de Israel estava enfrentando grande processo de luta, de batalhas, e eles estavam sendo oprimidos pelas outras nações. Mas Deus escolheu Jefité para poder livrar o povo de Israel das mãos dos seus inimigos. E os anciões da cidade foram atrás de Jefité para que ele pudesse iniciar uma batalha contra os seus inimigos. E Jefité, ele foi um homem valente e confiou no Senhor. Ele venceu a guerra contra aquela nação, as nações que os oprimiam, e ele obteve vitória e êxito e honra. Ele foi um dos juízes de Israel, por isso o nome dele ficou registrado na Bíblia. No capítulo 11 e no capítulo 12 nós vamos ver a história dele inteira. E Jefité, ele foi um homem valoroso, ele confiava em Deus. Por mais que ele foi abandonado, expulso da sua casa, eu não sei nem, não tem relatos se o pai dele ainda era vivo ou não, mas eu sei que ele foi expulso e ele foi embora. Mas Deus fez uma situação para que pudesse honrar ele. Imagina vocês, depois da vitória que ele gerou para o povo de Israel, como os irmãos dele trataram ele, né? Sem dúvida se arrependeram do que fizeram com ele. Mas saiba de uma coisa, meus queridos: Deus, ele sempre vai ter uma situação que vai te favorecer. Por mais que você foi desprezado, se espelhe na história de Jefité. Ele foi um homem desprezado, ele foi expulso da casa dele. Talvez você, que saiu de um estado, foi para outro, e hoje jogam na tua cara que você só tem o que tem porque você morou na casa dessa pessoa, porque essa pessoa te ajudou. Saiba que Deus ajudou você através daquela pessoa, por intermédio daquele lugar que você passou. Então não existe algo de ruim que aconteça que Deus, ele não vá ter uma solução para aquilo. Deus, ele pode usar as circunstâncias piores que aconteceram na sua vida para te favorecer. Então não murmure, não reclame. Saiba que Deus, ele vai te ajudar de alguma maneira. Eu vejo na história de Jefité que Deus usou um menino que foi expulso da sua casa. Ele era conhecido como filho de uma prostituta. Ele não teve herança. Ele viveu sozinho. Depois ele encontrou um grupo de pessoas com a qual ele conviveu. É até bom que você leia essa história. Talvez você pode estar passando por momentos de dificuldade, mas essa história vai te mostrar o quanto Deus, ele é bom e sabe usar as estratégias para poder mudar a história de uma pessoa. Um homem que era desprezado passou a ser renomado. Um homem que teve nome, teve fama e ainda foi um juiz em Israel. Então Deus, ele tem sempre o melhor para aqueles que confiam nele.